Então tá, gafanhotos. Numa prova de matemática, de 2 questões, então a prova tem 2 questões apenas, tá? Uma prova bem facinha, só de 2 questões. 1 mais 1 e 2 mais 2. Já pensou? Vocês querem uma questão assim? Mas daí vocês ficam só no básico daí, né? 42 alunos acertaram somente uma questão. Somente uma. Essa informação aqui é importante, tá? Peraí. Então, 42 alunos acertaram somente uma questão. 29 acertaram a primeira. 11 acertaram as 2. E 38 erraram a segunda questão. A pergunta é: o número de alunos que fizeram essa prova foi... Ele quer saber quantos alunos que fizeram a prova. Só com essas informações que parecem tudo desconexas, né? Sem muito sentido, né? Mas ela se torna com mais sentido na medida que você vai construindo o diagrama, que é aí que você começa a enxergar o que está acontecendo. Porque o diagrama, ele vai mostrar para vocês quais os alunos que acertaram a primeira questão, acertaram a segunda questão, acertaram as 2, né? E aqueles que não acertaram. Que não acertaram a questão A, não acertaram a questão B, inclusive não acertaram as 2 questões. Dá para conseguir com essas informações essas respostas. Façamos então o nosso diagrama aqui com uma cor branca, cor branquinha. Então aqui, prova de matemática. Vamos colocar aqui então como M a letra para o conjunto prova de matemática, certo? Não sabemos quantos alunos tem. Daí nós vamos dividir assim essa prova em 2 questões. Façamos o conjunto para a primeira questão. Vamos escrever dessa forma aqui, ó. Q de questão, pode ser? Sim ou não? Sim. Mas como são 2, vamos dizer que essa é Q1. Primeira questão. Q1, primeira questão, certo? Q1, primeira questão. E agora façamos a segunda questão. O Q? Q2. O quê? 2. Tá. Essa região central a esses 2 diagramas seria o quê? Essa região aqui. A intersecção. O que significa a intersecção? Tem as 2 coisas no meio. Neste caso seria o quê? Ali tem 42 alunos, então 11 daqueles 42 alunos acertaram a questão A e a primeira questão e a segunda questão. Tá, então, na verdade é o seguinte, ó. 11 alunos, realmente 11 alunos, acertaram as 2 questões. Mas não é dos 42, tá? Porque dos 42 ali é apenas um. 42 alunos acertaram apenas uma questão. A intersecção é daqueles que acertaram 2 questões. Entendido? Percebeu a diferença? Olha aqui, ó, 42 alunos acertaram somente o quê? Uma questão. Então esses 11 não fazem parte desses 42. Porque 11 acertou quantas? Quantas questões? 2. Tá? Então tá. Então aqui seria a intersecção. Entre quem? Q1 e Q2. Maravilha.
Até aqui tudo bem, pessoal? Olha que eu vou fazer um cozido de gafanhoto, hein? Bom, o importante é que você perceba o seguinte. Vou fazer aqui uma região achurada. Vou fazer com essa corzinha. Essa aqui, ó. Não dá pra ver o verde? Mas do vídeo vai dar, tá? Então aqui, ó. Essa região aqui é a região de alunos que acertaram o quê? Isso. Então, eu vou fazer um ponto aqui bem mais espesso. Aqui, ó. Enxerga esse ponto? Esse ponto corresponde a um dos alunos que acertaram apenas a questão 1. Não tem A nem B, é Q1, Q2. Mas eu entendi. Então, esse aluno corresponde a um dos que acertaram apenas uma questão. Entendido? Então, tem uma quantidade de alunos aqui. Uma quantidade de alunos que acertaram somente uma questão. Então, essa região é daqueles que só acertaram a Q1. Beleza, vamos lá para outra parte do nosso problema aqui. A outra parte do nosso problema é daqueles alunos que acertaram essa região, que estão aqui nessa região, que acertaram somente o quê? Opa! A segunda questão. Então, vamos fazer aqui um pontinho. Dá para ver o laranja? Dá. Esse ponto representa um dos alunos que acertaram apenas a questão 2. Então, nós temos aqui, vamos marcar aqui, só Q2. Beleza? Então, ali, ó, só Q1 ou só Q2, se juntar, isso dá quanto? Se juntar os alunos que acertaram só a questão 1 e só a questão 2, isso dá quanto? Quanto? É o primeiro valor. 70 e... Não. 42. Olha aqui, ó. 42 alunos acertaram somente uma. Não está dizendo qual questão que acertou. Mas, certamente, desses 42, alguém acertou a questão 1 e alguém acertou a questão 2. E aí, estes alguém, somando, dá 42. Certo? Opa! Vamos escrever isso. Esse clima não ajuda, né? Ora é frio, ora é quente. Ora é só frio, ora é só quente, né? Não tem o meio termo às vezes. Não tem intersecção. Tu tá precisando, né? Tá com coriza? Vai lá. Então tá bom. 42, pessoal, é o número de alunos que acertaram só a questão 1. Existe uma quantidade que acertou a questão 1, apenas a questão 1. Mais aqueles que acertaram só a questão 2. Existe uma quantidade que acertou a questão 2 apenas. Ou é um ou é outro, certo? Somando isso dá 42, concordam? Percebem isso? Percebe? Fala, Igor. Tá. Mas veja a próxima informação do problema. 29 acertaram a primeira questão. 29 alunos. Não diz que é apenas a primeira questão. Tem diferença quando a gente coloca apenas ou não coloca. Entendido? Então, 29 acertaram a primeira questão. Vamos colocar aqui o 29 aqui, então. 29 aqui em cima. Dá pra ver bem? Tá.
Então, quantos? Se 29 acertaram a primeira questão, que é o número de... No caso, é o número... Vou botar mais aqui no canto. Número de alunos que acertaram a primeira questão, 29. Quantos que acertaram as duas? Quantos? 11. Destes 29, 11 acertaram as duas. Concordam? Porque esses 11 que acertaram as duas, em particular, esses 11 acertaram a primeira questão. Sim ou não? Eliminando esses 11 que acertaram a primeira questão, dos 29, restam quanto que acertaram somente a primeira questão? Muito bem. Então vamos escrever aqui, ó. Só Q1 passa a ser como? Só a questão 1 passa a ser os 29 da primeira questão menos 11 que acertaram as duas questões. Fala. Esquecendo da planilha do... Lá em cima, uma coisa. Entendeu? Não tô vendo. Colocou 20. 20. Ali no conjunto que eu... No conjunto que eu não quero 20. Só faltou no diagrama. Colocou a perna. No diagrama. No diagrama tem... Eu apaguei sem querer. Mas eu tinha escrito 29. Se você voltar ao vídeo, né? Voltar ao vídeo, você vê. Valeu. 29 menos 21, menos 11, 18. Então tem 18 alunos que acertaram só a questão 1. Vocês percebem isso? Digamos aqui na sala de aula aqui, ó. 30 alunos. 30 alunos acertaram a primeira questão. Mas 14 acertaram a primeira e a segunda. Quantos acertaram só a primeira questão? Não. Não é isso. Quantos que só acertaram só a primeira questão? Porque tem 30 que acertaram a primeira. Mas desses 30, 14 acertaram a primeira e a segunda. Quantos que acertaram só a primeira questão? Aí tu tira 14 do 30. Não é? Não vai dar 16? Certo? Digamos. Então tem 18 alunos. 18 alunos que acertaram só a primeira questão. Então nós temos aqui já um valor. 18. Correto? Ora, se nós temos já um valor para quem acertou a primeira questão, nós sabemos agora quem acertou só a segunda questão. Por quê? Porque sendo 18 a quantidade de alunos que acertaram apenas a primeira questão, somado com aqueles que acertaram só a segunda questão, totaliza 42. Porque esses que acertaram 42, esses 42 alunos que acertaram uma ou outra, são constituídos por aqueles que acertaram apenas uma questão ou apenas outra questão. Quando você sabe um deles, o outro é descoberto imediatamente. Então, qual é o valor que somado a 18 dá 42? Qual o valor, pessoal? Qual o valor? Qual o valor que somado a 42 dá a 18 dá 42? 24? 29? Como assim? 18 mais 24. E isso dá igual a 42. Certo? Talvez alguns estão aí com dificuldade de perceber isso. Vamos fazer o seguinte, Aqui e aqui é aqueles que acertaram só a questão 1 e só a questão 2. Os dois juntos dá 42, concordam? Os dois juntos dá 42. Eu já sei quanto que é 1. 1 é 18.
Para saber o outro, eu elimino esses 18 de quem? De quanto? Elimino de 42. O que é eliminar? É tirar. O que é tirar? Subtrair. Então você pode fazer 42 menos 18. E isso vai dar 24. Quem são esses 24? Esses 24 são os restantes que acertaram a Q2. Eu estou colocando aqui só o conjunto correspondente a só quem acertou uma ou outra, tá? Não a intersecção. Então é isso. Então descobrimos que só a questão 2 corresponde a 24. Vamos lá então marcar no nosso diagrama. Tem 24 aqui que acertaram apenas a questão 2. Qual foi a outra informação do problema? A outra informação diz que 38 erraram a segunda questão. Quem errou está fora. Concordam? Então, o conjunto está dividido entre aqueles que acertaram e aqueles que não acertaram. Concordam? Se tu somar as duas quantidades, dá o total de alunos que fizeram a prova. Vocês concordam com isso? Vamos fazer um outro diagrama aqui, ó. São diagramas provisórios para facilitar o entendimento aqui. Vamos fazer apenas a segunda questão. Só o conjunto da segunda questão. Essa aqui é Q2. Analise comigo, pense comigo, raciocine comigo, enlouqueça comigo também, tá bom? Ó, quem acertou a questão 2 está dentro de Q2, concordam? Está aqui dentro. Quem não acertou Q2 está onde? Está fora, está aqui fora. Então esses 38 estão aonde? Ó, 38 erraram a segunda questão. Estão fora. Então estão aqui, ó, do lado de fora. Estão aqui. Mas raciocine também comigo. Esses 38 que não acertaram a segunda questão, significa que também não acertaram a primeira questão? Ó, você pode não ter acertado a segunda questão, mas significa que não tendo acertado a segunda questão, você errou a primeira questão? Significa isso não? Não. Então, desses 38, pode ter alunos que acertaram a primeira. E tem. Tá? Como? Como é que eu percebo isso? Analisando aqui agora a outra parte do problema. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui é muita loucuragem, né? Então, vamos lá. Quem acertou só a questão Q1? Aqui, ó. Quem? 18. Quem acertou só Q1 significa que... Você que acertou só Q1 significa que você errou a Q2. Então, esses 18 fazem parte daqueles o quê? 38. Fazem parte. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui, ó. 38, aqui do ladinho, que corresponde ao valor daqueles que não acertaram Q2. Mas dentro dessas que não acertaram Q2, 18 também não acertaram Q2. Mas acertaram Q1. Acertaram Q1. Então vamos pensar assim. Um segundo diagrama. Terceiro aqui já, né? Ó, aqui tem quantos? Aqui tem 18 que acertaram Q1. E 38 que erraram Q2. Certo? Se eu eliminar esse conjunto aqui, o que significa eliminar esse conjunto? Significa que eu vou eliminar aqueles que acertaram a Q1. O que vai me resultar disso? 38, eliminando-se os 18, dá 20. Eu estou eliminando quem acertou Q1. Ora, se eu elimino quem acertou Q1, estou eliminando você que acertou Q1, significa que está restando aqueles que não acertaram Q1. Concorda? Está sobrando quem não acertou Q1. Inclusive, não acertou Q2. Então, 20 aqui são aqueles alunos que não acertaram
Nenhuma das duas questões. Nenhuma. Por quê? 18. Acertou Q1, tira os 18. Ora, não tem ninguém que acertou Q1. Quando você elimina as 18. Porque se fosse o caso desses Q1 acertarem 38 vezes a Q1, então não restaria ninguém que não acertou nada. Daí nós podemos colocar o seguinte, ó, 20, vou botar aqui no cantinho aqui do outro lado, 20, e esses 20 corresponde a quem? Aqueles que não acertaram nada. Não acertaram nada. Não acertaram nada. Por que não acertaram nada esses 20? Quem é que está incluso nesses que não acertaram nada? Quem não acertou a segunda e não acertou a primeira. Aí, quando tu acrescenta aqueles que acertaram a primeira, os 18, 18 mais 20 dá 38. São aqueles que não acertaram a segunda questão. Em outras palavras, né? Maravilha! Nós vamos usar esse valor aqui agora. Porque esses que não acertaram nada, não acertaram nada mesmo. E o teu conjunto, a tua prova, ela é constituída por alunos que acertaram as questões, pelo menos alguma questão, e aqueles que não acertaram nada. Então vamos lá, vamos montar nosso probleminha aqui. Vou botar aqui mais para baixo. O número de alunos do conjunto matemática, ou seja, da prova de matemática, é a quantidade de alunos que acertaram, vou botar aqui A de acertar, tá bom? A de acerto. Mais aqueles alunos que não acertaram. O tio sobre o A representa a negação de acertar. Negar que acertou é não acertou, certo? É uma negativa de acertar. Se eu agora já sei quantos não acertaram, quantos que não acertaram nenhuma questão? Quantos não acertaram nenhuma? 20. Eu preciso descobrir quantos que acertaram pelo menos alguma questão. Certo? Ó, quem faz parte desses que acertaram pelo menos alguma questão? Quem está aqui? Quem está aqui no Q1 acertou pelo menos a questão 1. Quem está aqui pelo menos acertou a Q2. E quem está aqui pelo menos acertou as duas. Basta eu pegar a quantidade de quem acertou somente a primeira, as duas e somente a segunda. Somar esses valores me dá o total de quem acertou alguma coisa. Vamos ver então? Vamos ver como é que faz isso? Então, isso corresponde a quê? Ao conjunto união. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui, para não me atrapalhar tanto. Vou precisar escrever aqui embaixo. Vamos lá, vamos escrever aqui então. Que o número de alunos que acertaram a Q1 ou a Q2, esse ou é a união, ou a Q2, corresponde a quanto? Corresponde a 18 mais quanto? O 11 mais quanto? O 24. 18 mais 24, 42. 42 mais 11, 53. Então, aqui, 53 é o número de alunos que acertaram alguma coisa. Aqui, 53. Então, o número de alunos que fizeram a prova
repito, é constituído por alunos que acertaram, pelo menos uma, mais aqueles que acertaram nenhuma. Concordam? Isso totaliza 73 alunos. O número de alunos que acertaram, que fizeram a prova, foi de 73 alunos. Essa é a resposta. Outra maneira de chegar a este valor aqui da união, que vai ser 53. A outra maneira seria o quê? Utilizar da nossa expressãozinha lá, ó. Q1 unido com Q2 é igual ao número de elementos de Q1 mais o número de Q2 menos a intersecção de Q1 e Q2. Exatamente, Vitor, é isso aí. Agora é só pegar os valores e colocar. O que é Q1? É o número de elementos de que acertou a primeira questão. 29. Não é somente a primeira, é a primeira. 29. Mais número de elementos que acertaram a segunda questão. Aí você olha para cá, não tem. Tem sim. 24 acertaram somente a primeira questão. A segunda, desculpa. 11 acertaram a segunda e a primeira. Então tu junta o 11 com 24. Que dá quanto? 35. 35 acertaram a segunda questão. Menos quanto? Menos a intersecção. Quanto que deu a intersecção? 11. 29 mais 35 dá 64, concordam? 64 menos 11. 53, o mesmo resultado. Tem duas maneiras. Ou você pega e soma. O que quer que você soma aqui? Você soma somente os valores dos somentes. Os somentes, né? Aqui, ó. Somentes. Somente. E aqueles que somente acertaram as duas questões. E aqueles somentes que acertaram as primeira ou segunda. E aí soma junto. Soma tudo isso. Ou soma os valores dos conjuntos. 29, 35 e depois tira 11. Dá a mesma coisa. Então, 73 é o número de estudantes que realizaram a prova. Vamos escrever então por extenso aqui o nosso resultado. Vamos concluir aqui. O número de estudantes ou alunos que realizaram, a minha letra é assim mesmo de verdade, tá? A prova de matemática é igual a 73. Desta forma, você vai resolver também a questão semelhante, ou melhor, a questão original do problema. Certo? Dessa forma. Então, assista, reassista, reassista, fala. O número de estudantes que realizaram a prova de matemática é igual a 73. Mais para cima? Aqui? Tá. Podemos encerrar aqui? Alguma perguntinha? Um salve para a gafanhotada?